Fala pessoal, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, pessoal, já é dia 23 de setembro de 2025, terça-feira. Agora são aproximadamente 6h43 da manhã, começando o dia aqui com vocês. Lembrando que ontem, pessoal, não foi possível subir a análise aqui no canal devido a problemas de infraestrutura. Tivemos uma forte chuva aqui no estado de São Paulo, infelizmente, ficamos sem energia aí por um bom período de tempo. Então, vamos dar continuidade aqui nos trabalhos. Começando pelo calendário econômico, ontem nós não tivemos nenhum evento programado aqui para nós. Hoje temos alguns eventos importantes, pessoal. Daqui a pouquinho sai para nós aí o resultado do PMI industrial referente ao mês de setembro, PMI do setor de serviços e teremos aí dois discursos de Donald Trump, um pela manhã e um posteriormente à noite, e no período da tarde também teremos o discurso de Powell, presidente do Fed. Então, olhos atentos nos discursos dessas figuras ilustres, porque, obviamente, podem trazer volatilidade para o mercado, de olho nos horários. Beleza, pessoal? Vindo aqui para o Bitcoin, aliás, vamos passar aqui nas três principais bolsas. Ontem nós tivemos um dia positivo, todas elas performaram, S&P subiu 0,44, Dow Jones uma leve alta de 0,14 e Nasdaq uma alta de 0,70. Pessoal, o Bitcoin caminhando oposto às três principais bolsas, tivemos uma queda bastante acentuada, inclusive levando junto aí as altcoins. Tivemos no diário uma queda de 2,24%. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado, 112.991 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira, quais são as perspectivas aí de movimentação do preço durante o dia de hoje, né, até a nova análise à noite, tá, pessoal? Então, vamos reduzir aqui o tempo gráfico para 4 horas. Basicamente, pessoal, estávamos na proximidade aqui dos 115, né? 116, se eu me recordo, ou na verdade, pessoal, acho que a gente já estava aqui no 117, né? E aí a gente identificou uma situação bastante complicada aqui pelo lado dos compradores. Evidentemente, naquela ocasião, tornava-se muito difícil, né, a busca por níveis superiores de preço. A gente identificou isso através da estrutura de preço, a questão do volume, o fechamento, né, dos candlesticks posteriores aqui abaixo da resistência, né, teoricamente acabou induzindo aí uma leitura de recusa de preço, né, pessoal? E aí nós tínhamos como expectativa a busca pelo nosso suporte diagonal, fazendo alusão à sequência lógica de fundos ascendentes, né? Teoricamente, a gente colocou como um ponto aí importante a região próxima dos 114.600, né? Naquela ocasião, tínhamos também a média de 20 períodos no diário aqui na proximidade, né? E também esses fundos, né, pessoal, olhando aí para o passado. Então, tivemos uma retração um pouco antes, né, deste nível esperado aí por uma reação dos compradores. Aqui na proximidade dos 115, nós tivemos a reação por parte dos compradores, né? Fizeram aí um pullback e manutenção do preço abaixo aqui, né, pessoal? Da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, ou seja, recusa de preço sem confirmação de rompimento. E aí sim a gente veio tocar aqui no nosso suporte. Teoricamente era um ponto de decisão, pessoal. Nós sabíamos que a perca desse suporte poderia desencadear um movimento mais verticalizado, mais incisivo em blocos por parte dos vendedores. Então a atenção precisava estar redobrada justamente nessa região. E quando a gente reduz o tempo gráfico, fica bastante evidente o que rolou aqui, né, pessoal? Principalmente no domingo. Nós tivemos aí os compradores tentando segurar de qualquer maneira o preço acima, justamente porque, caracterizando aí a confirmação de rompimento, nós
viremos buscar níveis inferiores. Então percebe aqui, né, pessoal, a treta que foi em cima da marcação, né, os compradores tentando manter o preço acima, os vendedores tentando confirmar o rompimento e aí posteriormente, de fato, o preço passou a atuar abaixo da marcação, volume vendedor começou a sobressair, né, pessoal? E aqui foi o último beijo para posteriormente, é um movimento totalmente verticalizado aí, inclusive rompendo aqui, né, pessoal, uma região que nós tínhamos como referência também de suporte, a proximidade aí dos 113.400, veio tão forte a pancada, o volume gigantesco que rompeu logo de primeira, e aí a gente só foi fazer um fundo aqui na região próxima aí dos 111,5, tá? Então, basicamente, a gente trouxe para vocês, né, pessoal, que seria um cenário de guerra. A gente não poderia perder aqui, porque sabíamos, né, da condição que teríamos. Inclusive, acabei pegando uma operação shortada aqui, né, pessoal? Da gente analisa o nível de preço que foi adentrado, região próxima aí dos 115.600, né? Teoricamente, já aqui nessa região, pelo que vinha apresentando aí de volume comprador, a estrutura de preço, né? Resolvi fazer uma venda nessa região e aí, obviamente, iria sair aqui na região dos 113 e 400, mas poderia ter ficado, né, esticado mais. A operação acabou sendo de madrugada, pessoal, então acabei colocando a trava de saída, né? Infelizmente, eu já estava dormindo. Se eu estivesse acordado, iria analisar o comportamento do preço nessa região e poderia esticar um pouco mais a operação. Mas não tem problema, foi aí quase 380% de lucro, né? Para uma operação está excelente. Então, pessoal, seguindo o raciocínio aqui, acho que o primeiro ponto, a gente fazer algumas atualizações aqui no gráfico, pela questão do fácil rompimento aqui dessa região, pessoal. Porém, com o pullback dos compradores, né? Evidentemente a retração ocasionada aqui na região aí dos 111,5, a gente percebe já uma recusa de preço, tá? Então a gente vai usar como referência, até pela ausência de referências neste momento, pela proximidade aí do preço a mercado. Então a gente precisa criar algumas referências aí para estudo e acompanhamento, tá? Outro ponto, aqui a gente também cria uma nova região de suporte, aparentemente a formação aí de um fundo duplo, mas ainda não temos a confirmação de fato de que será um fundo duplo, tá, pessoal? A gente ainda tem um cenário um pouco nebuloso. A gente vai colocar algumas condições aí, alguns níveis que vocês deverão estar atentos no dia de hoje. Aqui a gente transforma uma resistência, né, pessoal? Faz só a mudança de cor e talvez aqui a gente estique um pouquinho essa resistência aqui na proximidade do 118. Tá? A gente atualiza aqui também. E basicamente, pessoal, a gente tem um cenário para trabalhar dentro desses ranges aqui no presente momento. Região do 113.420, tá? Como a nossa primeira resistência primária. E região de suporte, região do 111.470, fazendo alusão aqui à possibilidade de um fundo duplo. Então a gente não tem ainda essa confirmação. Acho que vai depender muito aí das próximas horas do que vier de formação de candlestick e volume, tá? Então, a gente tem um range teoricamente pequeno para trabalhar. Os dois pontos, pessoal, são pontos de decisão. Se a gente almeja, né, a busca por níveis superiores de preço, a gente precisa romper com confirmação aqui a região dos 113.420. Aí sim a gente pode, quem sabe, buscar a região dos 114,
porque daí teremos a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas. Então, teoricamente, né, almejando ainda mais, né, níveis superiores, a gente teria que romper essa média. Então, também é um ponto de decisão. Além do mais, no diário, pessoal, a gente também tem a média de 20 períodos próxima aqui da região do 114, um pouquinho mais distante, aí na região do 114 e 230. Ou seja, a gente tem um potencial conflito de interesses aqui por parte dos vendedores, teoricamente, para a gente almejar algo melhor, né? A gente teria que concretizar esse rompimento, que seria a condição aí para um cenário mais positivo, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com esses dois pontos, tá? E, obviamente, pessoal, a gente, como não temos ainda a confirmação, né, de potencial fundo duplo aqui na região dos 111.460, a gente já sabe, né, que vai se fragilizando também este nível, né? Já temos duas retrações aqui, né? Pode ser que aconteça uma terceira, mas todo cuidado é pouco, obviamente. Perdendo essa região, a gente buscará níveis inferiores de preço novamente, tá? Então, são os pontos que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, lembrando que nosso próximo suporte, teoricamente mais forte, somente na região dos 107.270, mas talvez aqui na média de 20 períodos no semanal, nós tenhamos no meio do caminho a região dos 109.870, então faz sentido também a gente tomar cuidado aqui, pessoal, né? Justamente porque temos exatamente a média de 20 períodos no semanal muito próxima aqui da região dos 110.000, inclusive virada de dezena, que traz aí maior potencial conflito de interesses também. Então, antes disso, a gente tem esse nível para analisar. Todo cuidado é pouco, mas diante aí das circunstâncias, né, do que estamos presenciando, a gente não consegue trazer, né, muitas novidades aqui para vocês, né? A gente vai trabalhar dentro desses níveis, desse cenário que foi passado agora. A gente vê, né, os compradores tentando eventualmente uma reação. É um dia importante aí para a gente de fato analisar a real intenção destes caras, tá? Então, basicamente é isso. No gráfico a gente atualizou. Pode ser que amanhã ou depois de amanhã a gente, né, remova essa existência, até pela amplitude aqui, né, pessoal? Dependendo do que desenrolar, que talvez não seja mais necessária a manutenção. E aí talvez a gente, né, poderá puxar uma resistência diagonal, né, atualizando aqui a movimentação descendente. Mas é muito cedo, vamos, por partes, né, basicamente trazendo aí algumas, né, possibilidades, mas vamos manter aqui o que foi demarcado no dia de hoje, né, esses ranges aí de trabalho, justamente porque a partir deles, né, pessoal, a gente pode pegar aí algumas oportunidades interessantes, tá? Então, basicamente é isso, né? Os pontos foram passados aí, os mais importantes, né? Questão das condições de rompimento de ambos os lados, né? Muita cautela. Lembrando que pelo lado, né, dos compradores, mesmo com a confirmação de rompimento, nós temos as duas médias aí, tanto no tempo gráfico de 4 horas quanto no diário, né, que são alguns empecilhos aí, tá? Uma esticada do preço. E pelo lado aqui dos compradores, né, pessoal, a gente tem primeiramente aí a média de 20 períodos no semanal, ali na proximidade dos 110.000. Então, muita cautela aqui nessa região. E aí sim, posteriormente, a gente vai ter o nosso suporte secundário aqui na região dos 107.270, ou a gente pode tratar como terciário em virtude, né, da aceitação, né, desse suporte. Considerando, né, pessoal, a média aí de 20 períodos no semanal. Então, vamos até colocar aqui a marcação, né, como a gente tá com poucas referências de suporte, né, para a gente
traçar os estudos aí, pessoal, ficar mais fácil o entendimento. Então tá exatamente aqui em cima da média. E aí sim a gente vem para o terciário. Então vamos fazer dessa forma, que daí a gente consegue analisar com maior clareza, tá? Então acho que é isso. As atualizações foram feitas, os níveis de preço na qual você deverá estar de olho para o dia de hoje. As condições foram passadas. E basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente enxerga alguma atualização relevante. Pelo lado aqui dos compradores, pessoal, ó, livro bem pulverizado, ó, na região dos 110, aí sim, fazendo alusão ali ao nosso suporte secundário e a média de 20 períodos no semanal, a gente tem 18,6 milhões de dólares posicionados. Então, muito cuidado aqui nessa região, pessoal. Os compradores aparentemente estão posicionados, obviamente, né, rompendo ali nosso suporte primário, a gente poderá buscar este nível de preço e o acompanhamento do gráfico e o fluxo é primordial justamente para identificarmos, né, se será real aqui posicionamento ou apenas aí uma forma de intimidação ou blefe, tá? E mais abaixo temos um livro bem diluído também, não faz sentido o compartilhamento com vocês. E pelo lado dos vendedores, livro também, pessoal, bem pulverizado aqui. Nós teremos aí uma maior acumulação somente ali a partir do 118. Pela distância do preço a mercado, não faz sentido também o compartilhamento com vocês. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise aqui com vocês, dia 23 aí de setembro de 2025, quase 7 horas da manhã desta terça-feira. É isso mesmo, terça-feira. E a gente retorna, né, provavelmente à noite, com uma nova análise. E aí seria a análise parte 2 referente, né, ao dia de hoje, ou a gente pode retornar aí um pouquinho depois da meia-noite para caracterizar a análise do dia 24. Beleza, pessoal? Então é isso, agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você um excelente dia, um grande abraço e até a próxima.